Meus irmãos, eu vos desejo saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, o livro da saída, Êxodo, no seu capítulo de número 15. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 15. Glória a Jesus. É o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 15. Eu quero ler apenas alguns versículos. Na altura do versículo de número 22. Livro de Êxodo, capítulo 15 e o versículo 22 em diante. Aleluias. Que diz assim a palavra de Deus: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. E caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E deu-lhe ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Esse Deus, irmãos, que nós servimos é um Deus tremendo, poderoso, eterno, magnífico. E eu quero que você dobre a sua atenção. Eu serei bem sucinto esta noite, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. E eu vou falar sobre a árvore que adoça as amarguras da vida. Este é o tema esta noite. Vou repetir para você nunca mais esquecer: a árvore que adoça as amarguras da vida. E foi lendo esse texto que o Espírito de Deus falara profundamente ao meu coração. E nesta noite eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. É bem verdade, meus amados irmãos, que o povo de Israel viveu 400 anos sem poder sonhar, se assim eu posso dizer, sem poder sorrir, sem poder construir casa própria, sem poder construir os seus próprios sonhos, sem poder trilhar seus próprios caminhos, porque estava debaixo de um jugo, porque estava debaixo de uma escravidão de faraós da vida. E foi olhando nesse texto, já vista que nós estamos falando do livro da saída, é o livro de Êxodo, né? Foram basicamente 10 gerações. Se você for ler o livro com muita cautela, com muita precisão, com entendimento, você vai perceber que debaixo desse jugo, Deus tira o povo de lá, porque até então a Bíblia vai dizer que o povo estava oprimido e massacrado por aquele faraó, onde o povo não sonhava mais, não tinha mais alegria, não tinha mais sonho. Como sonhar debaixo de um castigo, debaixo e entre fornalhas? Era muito quente, o trabalho dobrado. Eles não tinham como ter uma perspectiva
a mais do que aquilo que eles estavam vivendo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu o gemido do povo e atentou para a sua aflição. Talvez muitos já estavam pensando que a sua vida iria terminar ali. Talvez muitos já estavam conjecturando que a sua vida não passaria dali. Quantos já estavam imaginando que não ia ver o seu filho crescer e trilhar os seus caminhos ou outros caminhos, a não ser de ser escravo e massacrado por algozes, por que não dizer por Faraó. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração do povo. Deus atentou para a aflição daquele povo. E a Bíblia diz que Deus levantou quem? Moisés. Você conhece a história. Eu só estou resumindo para você entender. Então Deus levanta Moisés, o libertador. E Deus levantando Moisés, porque Deus não desampara nenhum de nós. Por mais que eles estavam ali naquela aflição, naquela prisão, sendo massacrado, mas existia um Deus no céu, aleluia, e existe um Deus no céu, que estava a olhar, e estava, aleluia, contemplando tudo aquilo que eles estavam passando. Deus nunca abandonou o seu povo, mas a Bíblia vai dizer que, mesmo eles ali sem perspectiva, Deus mostra para ele que é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus foi lá no Egito, tirou o povo com mãos fortes, está escrito. Deus arrancou o povo daquela escravidão com mãos fortes. Você conhece a história? Mandando as 10 pragas. Todas as pragas, irmãos, nenhuma pegou no povo de Deus, nem muito menos nos seus pertences. Até as vacas, até os animais do povo de Deus foram poupados. Está escrito. E a Bíblia ainda é mais enfática a dizer que quando houve uma escuridão de 3 dias, que ninguém conseguia enxergar nem um palmo, em todo aquele lugar era escuridão, mas na casa dos filhos de Israel havia luz, havia clareza, havia, aleluia, louvado seja Deus. Era como se ele tivesse de dia. Você já deve estar entendendo. Ou seja, em todas as situações, Deus, o nosso Pai, estava cuidando daquele povo naquela situação. E a Bíblia diz que Deus arranca eles de lá. E agora eles vão trilhar um caminho que Deus agora projetou para eles. Alguém que não tinha nem sonho mais, alguém que já estava, que perdeu as suas perspectivas, alguém que já não sonhava mais, alguém que não construía nada para si, senão para outrem. Agora Deus diz: chegou a vez de mudar essa situação. Agora chegou o momento de mudar este quadro. E haja vista que alguns dizem que o povo saíram de lá despreparado. Não, irmão, se você for ler o texto, você vai ver. O povo saíram de lá abençoado. Nada disso, o povo não saiu de lá despreparado, sem roupa, sem pertence, não. Eles pegaram ouro, eles pegaram prata, eles se muniram de roupas, eles se muniram de ouro, de riquezas. Está escrito, eles pegaram, porque Deus já havia predito, Deus já estava dizendo: preparem-se, porque a qualquer momento vocês terão liberdade, vocês serão livres. Então eles se prepararam para isso, pegaram tudo que eles puderam pegar e saíram. E agora eles se deparam com o Mar Vermelho. Escuta isso aqui que eu estou adentrando na mensagem. E quando ele chega diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, porque a Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Então lá vem Faraó atrás do povo de Israel, Israel na frente. E quando ele se depara e Deus manda ele acampar de frente ao Mar Vermelho, eles não entenderam nada. Eles já estavam lá na frente. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Moisés: volta, Moisés, acampa de frente ao mar. E quando Moisés chega lá, lá vem Faraó. Por isso que o povo começou a perguntar: mas Moisés, vamos morrer aqui? E Moisés olha para aquele povo e diz: clama ao Senhor. E o Senhor olha para ele e diz: Moisés,
toca nestas águas aí, Moisés. E ele toca. Irmãos, não é que Moisés tocou e a água começou a se abrir, não. Moisés toca nas águas. E a Bíblia diz que soprou um vento toda a noite. E o mar começou a se abrir. E eles passaram a pés enxutos. Foi aí que foi escrito o cântico de Moisés. Miriam pega os tamborins e outros sorte de música, né? De instrumento. E começa a cantar ao Senhor. E começa a salmodiar ao Senhor. E uma das partes ele diz assim: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os cavaleiros. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Este é o meu Deus, o meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus capitões se afogaram no mar vermelho. Ou seja, eles começam a glorificar, a exaltar a Deus. E grande foi a festa, o povo se alegrando. Só que a Bíblia vai dizer que agora Deus, chega o momento de Deus prová-los. Depois daquela festa, Deus fala ao coração de Moisés, e Moisés diz ao povo que chegou a hora de caminhar. Então Moisés chega para o povo e diz: povo de Israel, preparem-se, nós iremos continuar a nossa jornada. E o povo se prepara e sai caminhando. Só que a Bíblia vai dizer que eles foram para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias e 3 noites. Escute isso aqui. Não perca nada, nenhum detalhe dessa mensagem. Porque eu sei que o Espírito de Deus, assim como falou comigo, Ele vai falar com você. Eles caminharam 3 dias no caminho de um deserto. Eles caminharam 3 dias no deserto. E se você parar para pensar, meu irmão, um deserto é como um sertão. Eu estava até comentando com os meninos hoje de manhã. Um deserto é lugar seco, pedregoso, rochoso. Não existe árvore para dar sombra. No deserto, de dia, o sol e a quentura é acima dos 50 graus. De noite, é abaixo de 0. Ou seja, é um frio que pode congelar. Mas veja, eles caminharam 3 dias e 3 noites. Eu não estou falando somente de pessoas como nós, adultos, homens, não. Eu estou falando de um povo que saiu, uma grande multidão, que tinha meninos, meninas, velhos, jovens. Era uma multidão, estava tudo mesclado. Mas eu olho para as crianças e eu vejo a criança olhar para o pai e dizer: pai, eu quero água, eu estou com sede. Vejo uma criança pedindo de água para o seu pai, e o pai se desespera, não tem como dar, está no deserto, 3 dias caminhando no deserto. Se você já passou por isso, talvez não, mas já pensou o seu filho pedir algo a você e você dizer: não tenho para lhe dar? Pedir uma comida você não tem para dar, pedir algo você não tem para dar. Então ele fica desesperado. Não é um homem, não é um ser humano que vai entender. A criança, quando dá hora de comer, quando dá hora de fazer qualquer coisa, ele quer fazer naquela, ele quer comer, ele quer que a comida esteja lá. Não quer saber se tem ou não tem, se o pai colocou ou deixou de colocar, ou se trabalhou ou deixou de trabalhar, não. Quando dá a fome, eu quero comer e acabou. Então veja o desespero daquele povo, 3 dias. E Deus conduziu aquele povo para o deserto. Aleluias. E eu olho para esse texto, aquele deserto, um lugar que não foi feito para ninguém morar. Deserto não foi feito para ninguém morar, porque ninguém sobrevive, a não ser se for Deus que levar você para lá. Aleluias. Então quando eles caminham 3 dias e 3 noites, Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu já estou começando a treiná-los. Porque Deus não nos leva para deserto nem para morar lá, nem para morrer. Deus nos leva às vezes e permite passar por deserto para provar a nossa fé.
e para aumentar a nossa fé a cada dia. Então Deus está levando o povo para conduzi-lo e dizer para eles que eles precisavam depender exclusivamente de Deus. Perceba que a primeira coisa que eles começam a sentir necessidade é de quê? Água. Porque no deserto, eu falei para vocês, o sol é muito castigante. E mais caminhando e levando ainda bagagem. Então eles começaram a ter sede. Não tinham onde pegar. Então Deus agora mostra para eles, e Deus vai conduzindo eles por caminhos. E eles vão caminhando. E eles começam a dizer: Moisés, queremos água. E Moisés ia fazer o que, meu irmão? Estava no meio também, no deserto. Só que mesmo no deserto, o Deus que nos conduziu, ou que está no controle de tudo, Ele não vai nos deixar morrer nesse deserto. Mesmo no deserto, o Senhor cuida de cada um de nós. Era equivalente, quando o povo saiu de lá, eles passaram também, tiveram necessidade de fome. Tinha que ser no mínimo, tinha aqueles trem. Não sei se você já viu, mas existe uma carroceria de trem enorme. Deveria ser no mínimo uns 30 daquele para alimentar aquela grande multidão. Mas a Bíblia diz que nem faltou pão, nem faltou água e nem faltou vestes. Porque o Deus que tirou ele das escravidão é o mesmo Deus que cuidou do pão, cuidou da água e cuidou das vestes. Detalhe: no deserto não tem vitrine, no deserto não tem loja, no deserto não tem legislação, placas para legislar, placa de regulamentação. Lá no deserto não tem seta dizendo por aqui, nem muito menos ele tinha bússola. Não, quem era conduzia ele? A nuvem de Deus. Aleluia! Quem é que protegia ele? A nuvem de Deus. Quem é que aquecia eles? A coluna de fogo que Deus enviou. Deus estava dizendo: mesmo no deserto, eu cuido de você. Agora olha para cá. Aí Deus olha para o povo e diz: eu vou mostrar para ele como é que se trabalha. Aleluia. E eles estão desesperados por água. Daqui a pouco eles olham no deserto. No deserto, eu acredito que você já deve pensar, já deve ter visto ou falado, ouvido. Muitas das vezes alguém diz que em deserto tem miragem, que está com sede. Qualquer coisa olha para a terra e diz: tem água ali. Só que não foi miragem, não, foi verdade. Eles olharam e avistaram a fonte de água. E eles correram primeiro, foi lá e disse: água. Então todos correram para lá. Todos correram para aquelas águas. Acabaram de atravessar o deserto e chegaram em Mara. Então todos correram e um gritavam para o outro: água. Só que quando eles chegaram na fonte, que foram tomar a água era como se tivesse minerais. Era impróprio para o consumo. Não tinha como eles tomar aquelas águas, porque as águas eram amargas. Amargava mais do que Giló. E essa situação, quando eles percebem que a água não é potável, que não dá para tomar, aí é que o desespero bate. Porque você está naquela ânsia e diz: agora vamos matar a sede. E quando chega lá, não dá para matar a sede. Então o psicológico, ele trabalha de forma que parece que dobra a sede, parece que dobra a necessidade. Eu não sei se você já teve apertado para ir no WC. Quanto mais você se aproxima de casa, parece que vai aumentando a vontade. Parece que vai aumentando a vontade, porque o psicológico está dizendo: está chegando a hora, está chegando o momento de você se livrar disso, está chegando a hora. Aí se você não for, então veja que eles estavam tão, o psicológico estava tão trabalhado. Vamos matar a sede. Quando chega lá, cadê a água? Era água, mas era amargas. Não tinha como tomar a água. Então naquele momento,
Eles param, eles olham para Moisés e dizem: Moisés, nós queremos água. Deixa eu parafrasear aqui, ou conjecturar aqui. Eu posso ver eles dizendo: o meu filho está morrendo de sede, a minha filha está morrendo de sede, os meus gados, animais estão com sede, não dá para andar mais, não dá para sair mais daqui. Nós queremos água, Moisés. E começaram a murmurar. Deixa eu te dizer algo aqui. As águas amargas, muitas das vezes ela faz parte da nossa vida. Mara, muitas das vezes ela faz parte da nossa vida. São momentos cruciais, mas você vai entender aqui esta noite. Às vezes nós atravessamos um deserto, e aí avistamos uma saída, pensamos que aí quando chegamos lá, parece que a coisa fica pior, porque a água agora já não é mais potável. Então você está diante de uma situação amarga, e faz parte da caminhada. Quem nunca não passou, irmãos, por Mara? Se você nunca passou por Mara, se prepare, porque você vai passar. Não é aquela que se localiza lá no Egito, não. Estou falando das situações amargas da vida, das situações que traz angústia, que traz tristeza. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem nunca passou por uma decepção na vida? Quem nunca passou por momentos cruciais de desespero? Mas nessa noite o Espírito de Deus nos traz aqui para nos dizer: Mara também não é lugar para você morar. Mara é um lugar que Deus está provando a sua fé. É um lugar que Deus está provando e aumentando, e te dando uma oportunidade de crescimento, de depender de Deus, que é a fonte inesgotável da sua vida. Ao ler esse texto, eu percebi que quando eles percebem que a situação está amarga, a água é amarga, as águas são amargas, então ele já começa a se esquecer do que Deus fez. Eles começaram a cantar. Lembra que eu falei que eles começaram a cantar: o Senhor é varão de guerra, não há Deus semelhante ao nosso, exaltado seja o nosso Deus, Ele nos livrou, Ele abriu o mar vermelho. E agora já estão murmurando, porque as águas é amargas e não tem água para tomar. Deixa-me usar esse termo, se eu posso usá-lo. Se tem uma coisa que fere o coração de Deus, irmãos, se chama a murmuração. A Bíblia vai nos dizer que a murmuração é um sinônimo de falta de fé, de insegurança. O povo murmurou porque não acreditou no Deus que abriu o mar, que poderia saciar a sua sede. Murmuração, isso é falta de segurança em Deus. Murmuração é falta de fé no Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você for folhear a Bíblia, e eu vou fazer isso agora, em 1 Coríntios capítulo 10, eu preciso ler esse texto esta noite. 1 Coríntios 10. Glória a Deus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 10. Eu preciso ler esse texto para vocês. Eu vou ler o versículo de número 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só maná espiritual, e beberam da fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora,
Estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porque está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou para se divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, porque alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós e outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que o texto está dizendo que eles presenciaram a nuvem, eles passaram no mar, eles viram o poder de Deus, mas murmuraram, mas reclamaram, mas se maldizeram. Eles não tiveram um coração gratos a Deus. Agora há pouco eles passaram por um grande milagre de presenciar mar se abrindo, e agora já estão murmurando, e agora eles já estão reclamando, e agora eles já estão se maldizendo da vida. E é isso que Deus está dizendo para nós. O que Deus queria não era isso. Deus queria que eles entendessem que os caminhos do Senhor é perfeito, que os caminhos do Senhor é reto, que onde Deus nos conduzir, Ele não vai nos conduzir para nos matar ou para nos humilhar, não. Deus sempre quer nos conduzir para nos levar para Ele, para entender que a providência é dEle, que tudo vem dEle, que tudo é sobre Ele, que a nossa dependência é dEle, que nós dependemos dEle, que a tua família depende dEle. Só que o povo não entendeu isso, o povo murmurou. Isso não acontece aqui não. Sei lá, para a banda de Cochichola. Muitas das vezes, quando a gente se depara em Mara, a gente quer murmurar contra o nosso Deus, a gente quer reclamar contra o nosso Deus. Mas deixa eu dizer algo para você: a murmuração, ela atrasa, aleluia, ela faz você ficar atrasado naquilo que Deus quer para a tua vida. Não é que Deus se atrasa, não é você. No seu pequeno entendimento, na sua pequenez, na nossa fragilidade, a gente morre e reclama. E Deus é um Deus que providencia tudo em todos para nós. Mas o povo murmurou, e Deus está dizendo: isso foi escrito para servir de exemplo para nós outros. Agradeça a Deus, meu irmão, pelo dom da vida. É como eu disse, se Ele não fizer mais nada, Ele já é digno de louvor, de glória e de honra e de majestade. O que nós precisamos entender é que a murmuração não vai te levar a lugar nenhum, que reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Agradece a Deus, agradece todos os dias pelo pão de cada dia, pelo alimento que Ele coloca no dia. Tem gente preocupada daqui a um mês, tem gente preocupada daqui a uma semana. Deus está dizendo: agradece pelo hoje, celebra o hoje. Não murmureis, não reclameis, mas agradeça a Ele, porque o teu amanhã está na mão dEle. Ele não te conduziu por esse deserto, nem muito menos deixou você chegar em Mara para matar você de sede. Não, Ele já tem a providência certa. Ele só precisa que você entenda que você depende dEle. Eu olho para esse texto e eu vejo eles se queixando, porque eles não acreditaram, porque eles não confiaram no Senhor. Porque quando falta fé na nossa vida, é a primeira coisa que a gente faz.
Escuta isso aqui. Quando falta fé na nossa vida, é a primeira coisa que a gente faz, é reclamar. Quando você vê alguém reclamando, quando você vê alguém murmurando demais, esse alguém é um alguém sem fé. É a Bíblia quem diz. Se não, perceba comigo o que diz no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11. Oh, aleluia. Eu estou caminhando para o fim, mas eu preciso te ensinar isso. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus. E o versículo é o de número, aleluia, 6. Olha o que diz o texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles quem o busca. Israel estava próximo de Deus. Oh, Deus estava próximo de Israel. Era só olhar para a nuvem, era só olhar para trás e ver o que Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. E Deus estava dizendo: acredite, confie, tenha fé. O mesmo como eu fiz com este mar, eu sou capaz de continuar providenciando para vocês. Mas eles não entenderam isso. Faltou fé no coração deles. Então eles desagradaram a Deus. E quantas das vezes nós temos desagradado ao Senhor? Porque falta fé. Porque Deus quer fazer algo em nossa vida e a gente fica dizendo: será, Senhor? Será que o Senhor, Ele é capaz, meu irmão? Ele é Deus. Ele não precisa provar que Ele é Deus. Ele é Deus. Que queira, quer não, Ele é Deus. Ele sem mim, sem você, continua sendo Deus. Agora você sem Ele, nós não somos nada. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. O que é isso, pastor? Ele recompensa as nossas obras. Por mais que você diga: eu não quero, Deus não deixa barato. Deus não deixa errar, irmão. Se tem alguém que anda, que é justo, é Ele, viu? Não tem para onde correr. Quando vem a recompensa, embora que você diga: eu não quero, mas Ele está acreditado na conta, porque Ele é Deus. Deixa eu correr para os finais, que eu quero revelar algo profundo aqui no teu coração. Eu olho para esse texto e agora eu quero que você dobre realmente a sua atenção. Quando o povo está murmurando, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Moisés fez o quê? Murmurou também? Moisés clamou a quem? A Deus. Ei, quando o mar chegar na sua vida, quando as águas amargas chegar na sua vida, quando você passar por esse deserto, quando você passar e chegar em Mara, e situações amargas, sejam enfermidade, seja falta de emprego, seja o que for que acontecer, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, seja uma pandemia, uma peste, seja o que for, olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele, não murmura, mas clama, 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 que Ele vai estar com o ouvido aberto para ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que Moisés se aproximou e clamou a Deus. E Deus fez o quê? Marco, a Bíblia diz que Deus olhou para Moisés. Deus não virou as costas. Deus estava de prontidão para socorrer. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Há um Deus no céu que te escolheu, que te chamou e está de pronto atendimento para você, meu irmão. Não porque nós merecemos, não, mas porque Ele é nosso Pai. Ele nos amou primeiro. Ele sempre estará de ouvidos atentos. O salmista Davi disse: clamei ao Senhor, esperei nele com paciência, e Ele ouviu o meu clamor. Ele não é um Deus medíocre, Ele não é um Deus inerte, paralítico, estático. Ele é um Deus que se move.
Ele é um Deus que está com a mão estendida, disse o profeta messiânico. A sua mão estendida está para abençoar. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir. Oh, os seus olhos estão atentos contemplando as obras da terra. Sim, Ele está pronto, aleluia, para nos atender. Só basta você clamar e crer nele. Agora olha para cá, que eu estou encerrando. Moisés olha para Deus. Eu não sei qual foi a oração de Moisés, mas eu acredito que não foi uma oração quilométrica, uma oração sucinta. Isso é uma conjectura minha. Eu posso ver Moisés olhar e dizer: oh, isso era a oração de plástico. Oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou de Israel. E eu posso ver Deus olhar para Moisés, porque Moisés sabia que o mesmo Deus que atendeu ele lá atrás no Mar Vermelho era o mesmo que estava conduzindo o povo no caminho no deserto. Quando Moisés, isso aqui é muito tremendo. Quando Moisés clama, diácono Joselito, a Bíblia é enfática a dizer: e Deus, e o Senhor, está escrito, e o Senhor mostrou a Moisés o que? Uma árvore. Repita comigo, diga assim: o Senhor mostrou para Moisés uma árvore. Se fosse eu, Márcio, eu ia dizer: Senhor, o povo quer água. Aí Deus mostrou uma árvore. Aleluia, aleluia, uma árvore. Talvez ele fosse pegar, será que tinha que bater na árvore? Se fosse eu, ia dizer: será que tinha que bater na árvore para jorrar água? Só que quando Deus mostra algo, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, a solução está neste madeiro. Você não pegou não, mas vai pegar agora. Deus mostrou a Moisés uma árvore. E quando Moisés olha para aquela árvore, Moisés olha para a árvore e olha para as águas amargas. As águas amargas ninguém conseguia tomar, ninguém conseguia ingerir, era impróprio para o consumo humano. Mas quando Moisés olha para aquela árvore, e a Bíblia diz que ele pega a árvore e joga nas águas, o que é que faz? As águas amargas se transformam em doces. Essa é a revelação de Deus, da palavra para o teu coração esta noite. Em todas as situações da vida, nós éramos como essas águas amargas, impróprio. E essa árvore simboliza o madeiro, a cruz de Cristo, que no meio do deserto e no meio das situações amargas da vida, quem é a solução, pastor? A cruz de Cristo. Quem é que pode transformar, pastor, a minha vida que está amarga em doces? A cruz de Cristo. Era a árvore que Deus estava mostrando para Moisés. Deus estava dizendo entre linhas: Moisés, esta árvore é o madeiro que vai trazer solução para todo e qualquer problema, toda e qualquer amargura humana. O madeiro, a cruz de Cristo, trará solução para a humanidade, Moisés. Moisés entendeu isso, pegou a árvore, pegou aquele madeiro, joga nas águas, e as águas houve uma transformação. Há muitos, aí eu quero entrar na revelação da palavra. Há muitos hoje que diz: não, a educação podia resolver muita coisa no nosso país. Não resolve muita coisa não.
pastor, o que é que o senhor está dizendo? Não me entenda mal, escuta o que eu vou lhe dizer. Sabe por quê? Porque esses dias foi comprovado isto. Um homem culto, aleluia, um homem que era, aleluia, um desembargador, que era para ser um homem estudado, que entendia da lei, que entende da lei, que conhece as leis, que sabe, que estudou para isso. Vocês viram a truculência que ele tratou um guarda municipal, dizendo que ele não era militar, que não era lei, e pegou o papel, rasgou. Cadê a educação? Não resolveu. Sabe por que não resolve? Porque quem resolve é somente Jesus. Porque só quem dá jeito no coração do homem, irmão, não é português, não é ciência, não é educação. Quem dá jeito ao coração do homem que é mau é a cruz de Jesus, aquele que morreu lá, mas ele ressuscitou e disse: se você se encontrar com este madeiro, se você se encontrar com esta cruz, nunca mais você será o mesmo, porque ele te transformará a sua vida na amargura em doce. É aqui que o Espírito de Deus me faz entender: a solução está na cruz de Jesus. Todo homem que olha para lá, a gente não deve olhar para a cruz como simplesmente uma madeira, mas olhar pelo que o Jesus fez lá por nós. Nós éramos amargos, vivíamos uma vida amarga, amargura, de tristeza, de solidão, procurando buscar em prazeres, mas não tinha, porque era impróprio. Não éramos potáveis, ninguém dava nada. Mas quando o madeiro chega, quando a árvore é tocada nas águas, há uma transformação. Assim como Jesus chegou em Caná da Galileia, que faltou o vinho, faltou a alegria, mas quando Jesus chegou, ele transformou a água em vinho, ele devolveu a festa. Assim como Jesus chegou na beira daquele tanque, daquele poço, e encontrou uma mulher deslacerada, escanteada, à margem da sociedade, mas quando Jesus chegou, Jesus transformou aquela mulher, fez ela uma missionária para pregar o evangelho. Ah, meu Deus, quando você se encontrar com esse Jesus, quando nós, igreja, entender quem é Ele mudará o nosso coração. Oh, aleluia. O madeiro estava lá representando como aquela árvore. E deixa eu te revelar mais alguma coisa biblicamente. Isso foi na meditação que o Senhor falou comigo. Eu perguntei para Deus, eu disse: Deus, desde quando aquela árvore estava ali? Sabe o que foi que ele disse? Para mim, isso é revelação de Deus. Isso você não vai encontrar no Google não, viu? Todos que se aproximam de Deus, todos que se aproximam de Jesus, oh, aleluia. Ei, a sua vitória, a minha vitória não vai chegar. Ah, pastor, não. Já chegou. Já está garantida. Agora está garantida através de quem? De Jesus. De Jesus. Foi Ele. Foi através da cruz que todas as bênçãos, eu repeti para você nunca mais esquecer, que todas as bênçãos foram liberadas nas regiões celestiais sobre a nossa vida. Sabe por que o diabo tenta todo dia te parar? Sabe por que o diabo tenta todo dia nos matar? Sabe por que o diabo tenta todo dia fazer a gente entristecer e pensar que a gente não vale nada? Porque a gente já foi comprado na cruz e ele sabe, aquele que morreu na cruz sabe o seu valor.
Por mais que alguém olhe de longe e diz: é Mara, é águas amargas. Mas quando ele chega, ele transforma, ele transforma. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque a transformação de Deus aqui esta noite para a sua vida. Deus vai transformar algo no seu viver, porque a cruz de Cristo já garantiu isso. Deus, olha para cá que eu estou encerrando agora. Desde quando aquela árvore estava ali? Talvez você esteja pensando: eu acho que minha vitória vai estar lá não sei aonde. E Jesus me trouxe aqui para te dizer: já foi garantida na cruz. A providência não ia chegar, já estava ali. É interessante, Moisés clamou e Deus não disse: espera aí que eu vou providenciar. Não, já estava ali. Dá para você entender? Quando você entra, irmãos, na presença dele, você é filho, você é filha de Deus. Quando você entra na presença dele, ele não vai te tratar como bastardo, ele não vai te tratar como não, ele vai te tratar como filho. E quando você pede, tem coisa que ele diz assim: você já tem, só toma posse. Porque tem coisa que a gente está pedindo que a gente já tem, só precisa ter entendimento. Agora olha para cá que eu estou concluindo. Através de Cristo, aquele madeiro representa a cruz. Através de Jesus, todas as bênçãos, em todos os desertos. Lembra da rocha? A rocha era quem? Representava quem? Cristo. Lembra dessa árvore? Representa quem? Cristo, o madeiro que Cristo morreu por nós. Veja que em toda a história, irmão, de Gênesis a Apocalipse, o centro da Bíblia é Jesus. Quando a gente entende isso, encontra com Ele, acabou. A gente não vai andar mendigando mais. Ei, você não é pedinte mais. Pedinte era Bartimeu antes de se encontrar com Jesus. Pedinte era aquele cego que ninguém dava nada. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele passou a seguir Jesus. Ele não pediu mais. Você não pegou não, mas vai pegar. Deus está dizendo, Deus está transformando, irmãos, palavras e colocando um cântico novo na boca de crente aqui esta noite. Você não será pedinte, você será um adorador. Você, pastor, mesmo na luta, adore. Mesmo no deserto, adore. Mesmo chegando em Mara, adore, porque a providência já está garantida por Jesus Cristo. Deixa eu concluir isso aqui. Depois que ele joga a árvore, alguns especialistas por aí vai dizer porque aquela árvore ou planta, ela era uma planta diferente, específica, que em contato com a água tirava todos os minerais. Enfim, se isso é verdade, o milagre ainda foi maior, porque uma fonte inteira com uma árvore ficar tudo doce, um negócio que era amargo. Então nosso Deus ainda trabalha, irmãos, extraordinariamente. É alguém que não entende? Não, mas eu acho que ela, quando Jesus chega, irmãos, ele transforma o amargo em doce. Não tem meio termo com Jesus. Não tem um pé lá, um pé cá, não. Com Jesus ou você é ou não é. Ele transforma. Não é uma mudançazinha, não é uma químicazinha, não é uma substância para amenizar. Ele transforma. Ele transforma. Agora olha para cá que eu estou concluindo. Quando as águas ficaram doces, aí o povo na fonte tomaram água. Aquela água era um gosto tão diferente. Eles nunca tinham provado daquela água. Aleluia. Porque a água do deserto, a água do mundo é amarga, mas a água que Cristo nos dá, oh, ele disse isso para aquela mulher: da água que eu te der, mulher, se tornará em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Nunca
Nunca mais você vai mendigar água por aí. Nunca mais você vai beber de fonte rotas, de cisterna rotas. Não, eu vou fazer dentro de você uma fonte. Até quem passar vai querer tomar também dessa água, e você vai ter para dar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e eu vou te dar um minuto para você adorar, porque eu já sinto que Ele já está dando água para você beber aqui. A água do Espírito já está correndo aqui. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será. Meu irmão, bebe dessa. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Concluo. Carlinhos, depois que aquela árvore em contato com a água, que transforma a água em água doce, Mara nunca mais foi a mesma coisa. Até o nome eu acredito que tiveram que mudar, porque Mara significa amarga. Mas aonde Jesus chega, Ele marca a história. E o que é amargo, Ele deixa doce. Eles tomaram de uma fonte. Escuta isso aqui, de uma fonte. Tomaram. Aí Deus disse assim: eu vou mostrar para eles que era só uma prova. Andaram, eu vou me basear aqui. Andaram aproximadamente 20 quilômetros. Para eles não era nada, 20 quilômetros. Andaram aproximadamente 20 quilômetros. Eles caíram agora na cidade chamada Elim. E eu fui olhar, eu ver o que é que significava Elim. Elim significa grandes árvores. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eles estavam precisando, uma árvore foi suficiente, um madeiro foi suficiente. Mas aí daqui a pouco o Senhor leva ele em uma cidade de grandes árvores. E agora, pastor, e aí o texto vai continuar dizendo que lá nessa cidade, era a cidade que tinha 12 fontes. 12 fontes de águas. Oh, aleluia. 12 fontes de águas. E várias árvores. Deus estava dizendo: vocês estavam murmurando porque não tinha água. Agora tome, agora beba, agora mergulhe, agora sacia a vossa sede, porque eu sou Deus que abro fonte dentro de outra fonte, abro porta dentro de outra porta, faço. Aleluia. Não desacredita desse Deus. Por onde Ele te guiar, Ele sabe o que está fazendo. Porque este Jesus, Ele é o teu Pai. Ele é a fonte inesgotável. E aonde Ele está, não falta água, não falta pão, porque Ele é a própria providência. Fica de pé em nome de Jesus. Eu concluo esta noite, eu não vou mais adiante. Oh, aleluia. Feche seus olhos, porque essa hora de Jesus salvar, de Jesus curar. Fique em espírito. E eu quero esta noite fazer um desafio aqui esta noite. Jesus, Ele morreu naquele madeiro. Todas as respostas que você quiser, escuta isso aqui, todas as respostas da sua vida, você vai encontrar na cruz de Cristo. Todas as respostas. Todas as respostas. Todas as respostas da sua vida você vai encontrar em Jesus. Foi na cruz
que Ele garantiu. A Bíblia diz que Ele pegou a cédula que era contra nós, rasgou, cravou na cruz. O que era, o castigo que era para nós, a maldição que era para nós, através de Jesus na cruz, no madeiro, Ele transformou a maldição em bênção. É em Jesus, não há outro caminho. E talvez você escutou esta mensagem, e eu quero fazer esta oração com você, tanto os que estão, os internautas que estão ligados conosco, tanto aqueles que estão aqui esta noite. E que se essa noite você quiser entregar o teu coração, a tua vida para Jesus, você quer dar um passo para esse Jesus, para Ele transformar a sua vida amarga em doces. Aquele porventura que estiver aqui, você vai dar só um sinal com a sua mão, levantando sua mão, e vai declarar comigo. E você que está do outro lado, você vai orar comigo e vai dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confio no Senhor. E eu te peço, Senhor, transforma a minha vida amarga em uma vida doce, porque o teu Espírito Santo é capaz de fazer isso. Diga: Senhor Jesus, me ajude a trilhar caminhos que o Senhor queira trilhar comigo. Por mais que eu passe por Mara, por mais que eu atravesse desertos, mas eu confio em Ti. Eu deposito a minha fé em Ti. Eu reconheço que a resposta está em Ti. Eu reconheço que a minha vida pertence a Ti. Eu reconheço que eu dependo de Ti. Oh, aleluias. Amanheceu. Oh, aleluias. E eu sei que esta manhã de alegria vai chegar nas nossas vidas, vai chegar na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fique em espírito, toda a igreja orando. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Ó, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Pai, eu entrego essa vida em tuas mãos, meu Senhor. E eu creio que esta noite houve transformação, e nós veremos testemunhos, meu Senhor. Nós veremos, Senhor, para a glória do teu nome, não é a glória do homem, porque a palavra é tua, o louvor é teu, a mensagem é tua. Eu pertenço ao Senhor, esta igreja é tua, este povo é teu, tudo pertence a ti, nada é nosso, tudo é teu. Por isso nós te glorificaremos pela transformação esta noite de vidas que foram tocadas pelo poder da tua palavra. E em nome de Jesus,
Eu oro agradecidos, Senhor, da tão grande vitória conquistada na cruz do Calvário, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Nós te agradecemos por tudo esta noite, em nome de Jesus.